Hoje nós estaremos embarcando em uma jornada fascinante pelas profundezas da alma, guiados pelas janelas da expressão mais eloquente. Os olhos são janelas da alma. Prepare para desvendar os segredos da comunicação não verbal e explorar também essa linguagem universal das emoções. Descobrir o poder transformador do olhar. Essa é a nossa live de hoje. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, sou psicólogo e sou diretor de seres humanos do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana e possuo uma série de especializações, neuropsicologia, PNL e outras mais. Muito bem. Coloque aí no chat, né, o que você acha que significa os olhos são janelas da alma. Uma jornada através dessas emoções, é o que nós vamos fazer hoje. Essa famosa frase, os olhos são janelas da alma, ela não possui um autor definitivo. Muitas vezes, ela é considerada um provérbio muito antigo, que está presente em diversas culturas ao longo da história, com versões das mais diversas, em diferentes idiomas, inclusive. Ela é atribuída a uma série de autores, né, os possíveis autores. Por exemplo, Cícero, que alguns historiadores atribuem a essa frase, os olhos são janelas da alma, de autoria deste Filósofo, que era um orador romano, né, viveu no ano 106 a.C., e teria utilizado, inclusive, essa frase nos seus discursos, né, nos seus escritos, mas também é atribuído a Leonardo da Vinci, e outros atribuem essa autoria, esse grande gênio renascentista. Então, renascentista, né, que é Leonardo da Vinci, e foi em 1452 a 1519. Ele teria feito, inclusive, referência a essa frase nos seus cadernos, nas suas pinturas. Mas também muitos falam também que foi Shakespeare que utilizou essa frase, esse dramaturgo inglês, e possivelmente em alguma das suas peças ou alguns poemas. Mas também, os olhos são janelas da alma, é conhecido como um provérbio popular. Essa frase ela tem originado justamente daí, passado de geração em geração, sem um autor específico. Dependente da autoria original da frase, os olhos são janelas da alma, se tornou um ditado popular em diversas culturas, reconhecendo, inclusive, o poder expressivo dos olhos, como sendo janela da alma. Que os olhos, eles traduzem essa capacidade de revelar os nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos. Então, dentro também da psicologia, tem uma fala que diz assim: o que os seus olhos estão lhe mostrando que você não quer ver? Ou seja, o que você está vendo em você, seus olhos estão lhe mostrando e você não quer ver? Muitas vezes uma relação afetiva, abusiva, ou muitas vezes você está numa conduta de uma postura que está merecendo reparo, ou você traz alguma dor interna, algum conflito interno, do qual você também não quer ver. E quem está na sua convivência, na convivência contigo, nesse processo de interrelacionamento, percebe, escuta, por que você está triste? Seus olhos estão revelando isso. Então, realmente, os olhos são janelas da alma? O que você acha? Coloca aí. Bem, nós estamos aqui com a Vilma Silva. Muito bem. Nós estamos também com a Marli Parisi, Marli do Canadá, uma alma muito querida. A Cristina Ribas, o Severino Ortiz, a Ana Rosa Machado, a Geise Medeiros, tantas almas queridas, né? Muito bem. Coloque aí o que você acha, o que significa os olhos são janelas da alma. O que você acha que isso vem a ser? Enquanto isso, vamos trocando ideias. Através do olhar, é evidente que nós podemos expressar e sentir várias
comunicações que nós revelamos através do nosso olhar, principalmente não verbal. Aquela comunicação que você sente, você está vendo, a pessoa não está falando, mas você sente no olhar dela. Ela pode, por exemplo, um olhar ele pode expressar alegria, o olhar pode expressar também tristeza. Por que você está triste? Por que você está alegre? Ou muitas vezes pode também revelar raiva, mágoa, ressentimento, mas também no seu olhar você pode revelar muito amor, muita afetividade, muito carinho, surpresa. Também o olhar pode revelar surpresa e pode também muitas outras emoções. Os olhos revelam nuances ou variações das mais diversas e sutilezas que muitas vezes as palavras não conseguem traduzir ou captar. Um olhar, ele pode transmitir carinho, mas também pode transmitir desconfiança, entre tantas outras emoções. Há muitos daqueles de nós que temos dificuldade de falar olhando nos olhos do outro. Por quê? E às vezes essa insegurança de olhar nos olhos está revelando algumas questões que nós trazemos dentro de nós. Agora, é muito importante numa relação com o outro, com quem você está falando, olhar nos olhos. Olhar realmente com essa certeza, primeiro, de quem você é para você. Isso gera a autoconfiança. O seu olhar, ele revela a sua autoconfiança. Ou muitas vezes você tem a dificuldade de olhar nos olhos porque você se sente inseguro. Então, os olhos revelam os nossos sentimentos, os pensamentos mais íntimos. Mesmo que nós tentemos escondê-los, nessa comunicação não verbal, ele evidencia. Porque muitas vezes a comunicação não verbal, ela está composta através dos nossos gestos, as nossas expressões faciais, tornando, inclusive, quando eu tenho essa autoconfiança, essa certeza, né? Às vezes, quantas vezes você já ouviu a mãe dizer: meu filho, olha nos meus olhos, diga, isso é verdade? Olha nos meus olhos, veja se essa resposta lhe preenche. Olha nos meus olhos. Então, quando você faz esse feedback, né, na neurolinguística é um rapport, aquele momento que você olha nos olhos do outro e diz: olha, você não imagina o quanto eu tenho de você comigo, o quanto eu sou muito grato da convivência com você. Então, os olhos também servem para, muitas vezes, desvendar aquelas questões ocultas, as nossas inverdades, aquelas mentiras que eu estou mentindo primeiro para mim. Eu posso ter, às vezes, um discurso bem elaborado, mas quando o outro olha nos meus olhos, ele vai dizer: não, não é bem assim. Então, aprender a linguagem, o olhar, a linguagem do olhar, ela é muito importante. E a linguagem também corporal, porque o corpo fala. Tem um psicólogo, Dr. Pierre Rivail, inclusive era o diretor da Universidade da Paz em Brasília. Eu fiz, inclusive, a neurolinguística, fiz também a transpessoal com o professor Rivail. E ele escreveu um livro, O Corpo Fala. É muito importante nós estarmos entendendo os sinais que o outro nos dá e também os sinais que o nosso corpo está nos oferecendo, porque realmente o corpo fala. Então, há muitos ditos, às vezes não ditos, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, mas aquilo que não é a verdade, a dor dela, o conflito dela, ela não está dizendo. E quando você tem essa sensibilidade de captar, como sendo os olhos, a janela da alma, você consegue desenvolver uma empatia nessa conexão. Porque numa conexão empática, nós podemos conectar com o outro no nível mais profundo e criando esse laço de confiança, um laço de compreensão. É tão forte e é tão significativo, os olhos são janelas da alma, que o maior psicólogo da humanidade, este homem incomparável, segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, já utilizava, que é o Cristo Jesus. Quando ele diz assim, olha, lá, isso é um registro que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 22, 23, olha. A candeia do corpo são os olhos. O que é candeia? É a luz. Então, a luz do corpo são os olhos. Através dos olhos,
é que você vai estar captando, que você vai estar absorvendo, você vai estar entendendo, você vai compreender. E ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará cheio de treva. O que significa isso? É muito profundo. E é em cima dessa visão que nós vamos trabalhar da agora para frente. Olha lá, a Ana Rosa colocou, olha, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Realmente, olha. E aí nós vamos perceber, ó, o D'Alessandro, na pandemia ficou evidente a importância do olhar. Olhamos com autocompaixão e com compaixão aos outros. É verdade, olha. Todos aqueles, D'Alessandro aqui continua também, ó, todos aqueles que... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais. Isso. Ok, olha. Todos aqueles que se permitiram olhar o arquétipo de Jesus se transformaram. É verdade, viu, D'Alessandro? Muito bem. Então, vejamos, olha, o D'Alessandro está nos dando uma dica muito interessante. Qual é o seu olhar por aqueles que estão passando neste momento dessa catástrofe, né? Desse fenômeno que está acontecendo lá no Sul? Um amigo dizendo, olha, eu que hoje, né, tenho um bom recurso financeiro, fiquei numa condição, se não fosse a solidariedade, a fraternidade de pessoas que eu não conhecia, me ajudaram a sair dessa situação, eu estaria em dificuldade ainda maior. Então, vejamos este olhar, que nós estamos sendo convidados a ter um olhar de solidariedade, um olhar de fraternidade. Quantos de nós ficamos no olhar, muitas vezes, da queixa e da lamentação? Quantos de nós ficamos diante de pessoas, de situações, muitas vezes reclamando, lamentando, e a queixa e a lamentação, ela ocupa o lugar do olhar responsável, do pensar responsável. Então, quando Cristo diz, olha, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Então, nós vamos perceber que essa escuridão, ela é comum, a escuridão da ignorância. Nós temos 3 níveis de ignorância, 3 níveis de escuridão. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Muitas vezes nós temos um bom conhecimento, mas eu não aplico este conhecimento no meu dia a dia, no meu processo de autotransformação. Por isso que não importa, não é o quanto nós conhecemos, importa sim o quanto eu uso do que meus olhos me mostram de luz para o meu esclarecimento. Então, muitas vezes, essa escuridão, ela invade o caminho em todas as direções. Invade a um, invade a todos nós, isso é comum a todos nós. Agora, essas trevas, essa escuridão, ela nasce justamente dessa ignorância. E muitas vezes, essa ignorância nos leva a atitudes, muitas vezes, de maldade, de insensatez, muitas vezes envolvendo povos, instituições, pessoas. Nós estamos vendo aí lá no Sul, pessoas que, inclusive, estavam socorrendo outras pessoas, saqueando. O que é isso? Os olhos estão mostrando a necessidade que é de todos, de compartilhar, de ajudar, de amparar, de acolher, mas aqueles que realmente colocam os olhos, como o Cristo colocou, como a candeia, né, do corpo, entra no espírito de solidariedade, de fraternidade. Em meio dessa grande noite que nós estamos passando, né, de necessidades, de dificuldades, que a gente está vendo lá fora muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia, é guerra de um lado, é guerra do outro. São justamente essas calamidades que estão acontecendo, né? No caso do Rio Grande do Sul, é uma calamidade. Está acontecendo algo que não tem ali como você fugir daquela situação. Então, em meio dessa grande noite, é necessário que nós acendamos a nossa luz da nossa candeia,
que os olhos são a candeia da alma. Sem isso, é impossível nós encontrarmos um caminho, primeiro, de autolibertação. Daí a importância do autoconhecimento. Eu buscar saber quem eu sou. Porque quando eu não sei quem eu sou, primeiro para mim mesmo, enquanto capaz, potente, amoroso, determinado, resiliente, por quê? Conforme está na própria gênese do Evangelho, a gênese bíblica, né? Ou seja, na gênese bíblica está claro, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. O que quer dizer isso? João, no seu Evangelho, diz: Deus é amor. Então, nós somos amor. Agora, se eu uso ou não essa amorosidade, depende da minha candeia. Se os olhos são candeias da alma, né, do corpo, né, a minha manifestação nas minhas atitudes de bondade, atitude de solidariedade, é porque os meus olhos estão mostrando a luz de quem realmente eu sou, enquanto filho de Deus, aprendiz da vida. E criado justamente, a divindade, ao nos criar, nos criou com duas determinações amorosas, de co-criador e de colaborador. Sabe aquela pessoa que você está com ela e ela está sempre te estimulando? Olha, vai, você pode, você é capaz, você consegue. E aquelas outras pessoas que muitas vezes são muros. Você chega nela e não sai. Não, você não é capaz, não, você não dá conta. Então, veja, os olhos dela, a candeia do corpo dela, da alma dela, está nublado. Então, é muito importante, né? Isso é fundamental, organizar o santuário do nosso interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas da ignorância, do não conhecer, do não sentir, do não vivenciar, nos domine. Muitas vezes, quanto de nós entramos no campo da revolta, da lamentação, por exemplo, revoltado contra esse político, contra aquele outro político, contra essa ou aquela. Agora, o que você está fazendo? Qual que é a sua participação? Porque o que é o cidadão? O que é a sociedade? A sociedade está muito assim. Sociedade é você, sociedade sou eu. Então, é possível, e é verdade, você poder marchar valendo as luzes, muitas vezes, alheias. Agora, quando você tem alguém junto com você te orientando, te amparando, uma hora, num dado momento, essa pessoa vai tomar outro rumo. E você? É como se ela tivesse com uma lanterna, né? As luzes do olhar dela, a candeia do corpo dela é muito iluminativa. Agora, é importante que nós desenvolvamos a nossa. Então, quando nós buscamos ter essa autopercepção de nós mesmos, no processo de autovalorização, de autorrespeito, de autoacolhimento, nós estamos acendendo os olhos da alma, ou a candeia, como disse o Cristo, né, para que nós possamos ter atitudes de ponte. Aquela pessoa que ela se percebe enquanto uma liderança, porque ela se sente capaz, potente, amorosa, mas ela também vê no outro com o mesmo olhar que ela se vê. Há na psicologia uma abordagem, que inclusive é um dos aspectos egóicos da nossa, que não agrega valor, é a projeção. Eu projeto no outro, muitas vezes, meus conflitos. E às vezes aquilo que eu estou criticando no outro, a dor é minha. O espaço a ser melhorado é meu, e às vezes eu não me dou conta disso. Por isso que é muito importante, o que você está vendo em você que você não quer ver. Ou seja, que machucadura você traz na intimidade da sua alma e que só você pode levar o bálsamo do seu carinho, da sua afetividade, do seu autorrespeito, da sua autovalorização. Porque aquilo que eu não me curo, aquela dor que eu não me acolho, eu vou estar sofrendo em lugares inadequados. E às vezes eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Então, como é importante nós estarmos acendendo essa candeia que são os olhos da alma e clarear onde é a minha dor, onde eu estou necessitando estar me amparando. Com isso, eu passo a ser também solidário, fraterno com aqueles que estão à minha volta. Então, com isso, é importante eu reconhecer que aquela pessoa, aquela luz que está junto comigo,
num dado momento, ela vai tomar um outro rumo, como nós estamos vendo lá no Sul. Pessoas que perderam tudo. Perderam a casa, documento, perderam o ente querido. Então, como certos entes queridos que foram, e aí? Situações que às vezes não tem como você voltar atrás. Então, é muito importante nós termos este olhar que nós estamos aqui de passagem. Olá, queridos corações, amigos em plenitude. Um convite especial para você. Você quer continuar assistindo esta live? Entre no nosso clube de assinaturas Plenitude com Você, por apenas R$ 49,00 mensais. Em nosso clube, além de todas as lives que você terá acesso, você também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas mais diversos. O workshop terá uma duração de 3 horas. Será apresentado uma vez por mês, será realizado online por mim, Lacordaire Fayad, ou pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Caso você não possa participar conosco diretamente no workshop, você tem o direito de assistir a gravação quantas vezes você quiser. No clube, você tem também acesso a vários cursos de autoconhecimento. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com uma casa muito especial. A Casa Transitória Irmã Dulce é uma parceria do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com essa entidade filantrópica que cuida de pessoas com câncer, como um suporte, pessoas que não têm onde ficar, tanto do estado como também de outros estados. Então, se você quiser e venha fazer conosco essa parceria, você clique no nosso site plenitude.com.br e também você poderá estar clicando no ícone das assinaturas, tá bem? Até lá, gratidão, uma próxima oportunidade.